Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Libertadores da América, mas mais especificamente, não exatamente um jogo ou dois jogos, mas sobre um tema que eu acho que é central agora que a gente já começou até a segunda rodada, e isso está se provando novamente um ponto crucial, que é o seguinte: não tem bobo na Libertadores. Ah, mas beleza, nunca teve, os times do Brasil nunca foram bem. Sim, só que já tem muitos anos, aí desde pelo menos aí de 2019, 18, 19, que os times brasileiros já estão competindo muito fortemente na Libertadores e, com uma certa constância, acaba virando meio que uma Copa do Brasil quando você vai chegando para os níveis mais finais da competição. Então a gente tem uma sequência aí de Flamengo e Palmeiras sendo campeão de Libertadores, Fluminense agora foi campeão da Libertadores, e muitas vezes as semifinais é Brasil contra Brasil, quartas de final já tem Brasil contra Brasil, e os adversários mais difíceis são sempre os brasileiros, né? Então você quer escapar deles, você quer pegar os times de fora, os times do Paraguai, os times do Uruguai, que não estão num grande momento e que acabam trazendo aí mais facilidade nos confrontos. Bom, dito isso, esse ano tá provando pra gente que sim, isso é verdade, mas calma também, né? Então a gente tem aí, numa primeira rodada e no início de segunda rodada, alguns resultados muito interessantes. É complicado porque foram negativos, né? Mas querendo ou não, são interessantes. O Flamengo empatou com o Milionários na Colômbia, mas empatou. O Palmeiras empatou também. Não vou lembrar agora exatamente contra quem, mas empatou também. O Grêmio perdeu pro The Strongest. Mas quais resultados a gente teve? O Atlético Mineiro ganhou. Beleza, ganhou do Caracas, se eu não me engano. O Botafogo perdeu pro Júnior Barranquilha. E o São Paulo perdeu pro Tajeres. Tô esquecendo alguém? Acho que não. Acho que são esses os times brasileiros na Libertadores. Bom, a gente teve uma vitória. Né? De aí, mais de 5 jogos, um time venceu. Que foi o Atlético Mineiro jogando contra o Caracas, que é um time fraquíssimo. Fraquíssimo, fraquíssimo. Mesmo que seja lá na Venezuela. Né? Só que os outros times tiveram jogos com dificuldades, fora de casa, com altitude. Teve jogo em casa, que também foi derrota, que foi do Botafogo, por exemplo. E isso provou já na primeira rodada que, cara, tem que levar a sério o Libertadores. Né? O Palmeiras levou um time mistão, o Grêmio levou um time mistão, priorizando os campeonatos estaduais, que beleza, venceram ambos. Só que assim, putz, cara, o Grêmio ontem já provou que talvez a troca não tenha sido boa. Porque no início da segunda rodada, ontem a gente teve o Fluminense, que venceu do Colo-Colo em casa, mas foi de 2-1, sofrido, sofrido, quase empatou com o Colo-Colo no Maracanã. E o Grêmio que perdeu na arena do Grêmio pro Huachipato, de 2-0. E agora tá numa situação complicadíssima no grupo. Né? A Libertadores é fácil? Cara, não, nunca foi e não será fácil nunca. Né? Parece, tava dando a impressão de que a Libertadores, por exemplo, esse ano seria meio ilustrativo a fase de grupos. Todos os brasileiros vão ganhar, os grupos ficaram fáceis, mó moleza e tal, mas cara, não é bem assim. O Grêmio já se complicou e agora tá com 0 pontos em 2 jogos. O Botafogo vai jogar hoje ou amanhã na altitude contra a LDU e tem chance de perder e ficar com 0 pontos em 2 jogos. Né? O Palmeiras e o Flamengo joga hoje, o Palmeiras joga amanhã, precisam vencer. Vão jogar em casa contra um time fraco. Só que é obrigatório ganhar. Obrigatório ganhar para ficar na briga normal. Né? O Fluminense conseguiu ganhar ontem. Quase empatou. Né? Então você consegue ver aí só o Atlético Mineiro que ganhou a primeira rodada, beleza. Né? Não sei se vai ganhar a segunda, mas está mais normal. E o São Paulo também, que perdeu contra o Tajeres e joga hoje ou amanhã, também não vou lembrar agora. E joga, cara, pra não ser eliminado. Porque já é uma situação um pouco complicada, né? Na segunda rodada, se você perde o jogo em casa, tendo perdido o primeiro jogo fora de casa, irmão, acabou pra tu. Tá ligado? Beleza, vai pegar o Cobressal no Morumbi, vai ganhar, provavelmente 3, 4, 5-0. Mas, cara, tem que se atentar com a Libertadores. Né? Essa ideia de poupar jogador, de levar time alternativo, só porque tá jogando contra um time do Paraguai, um time menor do Uruguai, um time da Colômbia, sei lá, um time nada a ver, um time do Chile que tá ruim. Cara, não dá. Não dá. A diferença técnica é grande, a diferença financeira é grande, sim. Isso nunca vai mudar, provavelmente nos próximos muitos anos. Só que ainda assim, cara, jogar fora de casa é muito difícil. Você tem outros pontos
você tem caldeirão, você tem gramados ruins, você tem altitude, você tem logística péssima que faz com que você tenha que pegar uma viagem de avião, depois uma viagem de ônibus. Às vezes você fica 6, 7 horas para chegar no lugar. Chega no próprio dia, né? Por causa do calendário, você não consegue chegar alguns dias antes, então dificulta a adaptação e tudo mais. Então, cara, os jogos fora de casa são complicados. E na fase de grupo, você tem 3 em casa e 3 fora. Os jogos fora de casa, por exemplo, vamos pegar o grupo do Flamengo como um exemplo. São 2 jogos na altitude e um jogo que não é na altitude. São 3 times, não são bons. Só que ainda assim, o Flamengo empatou na altitude média do Milionários, né? Vai pegar o Bolívar na terceira rodada na altitude alta, chance de perder. Aí você vai ser obrigado a vencer do Palestino fora de casa. É relativamente simples? Deveria ser, mas, cara, não é sempre tão simples assim. E aí você joga muito peso para os jogos em casa. Então você precisa ganhar os 3 jogos em casa e um jogo fora de casa. Aí você tá de boa. E você vê a situação do Grêmio. Ele já perdeu em casa. O que já significa que, pô, complicou legal. Complicou legal. O Botafogo perdeu em casa. E aí? Como é que fica agora? Agora vai ter que ser obrigado a ganhar pelo menos de 2 jogos fora de casa. Porque já, porra, vai ter que ganhar, tá ligado? Já perdeu em casa. Se ganhar os outros 2 em casa, que nada garante, porque perdeu um. E o resto, tá ligado? Não dá pra passar com 6, 9 pontos. Você precisa pelo menos fazer aí por volta de uns 10, 11. Senão você não consegue. Então, tipo assim, a situação já fica bem mais complicada, né? E eu acho que isso é muito legal também da Libertadores, que a gente às vezes acha que a fase de grupos vai ser meio bobagem, que não vai levar a lugar nenhum, só que tá difícil, cara. Tá difícil. E isso traz mais emoção pros jogos, o que eu acho particularmente positivo. Eu não acredito que os times brasileiros serão eliminados na fase de grupos, tá? Hoje, assim, o Grêmio tá numa situação difícil, porque tá com 0 pontos, mas ainda dá pra recuperar e passar em segundo, lembrando, né? Passar em segundo significa que você passou. Então, beleza, pode pegar um confronto muito difícil de oitavas de final e acabar sendo eliminado. Mas você passou. Então, eu acho que o Grêmio deve reverter essa situação. O Botafogo, eu acredito que também consiga reverter. Ainda tá relativamente tranquilo, perdeu um jogo só de 6. E eu acho que os outros times não vão ter problema. O Palmeiras vai ganhar, o São Paulo vai ganhar, o Flamengo vai ganhar. Vão somar os pontos. O Atlético Mineiro eu acho que vai também ir de lavada no grupo. E vão ficar tranquilos na competição. Sabe? Vão ficar tranquilos na competição. O Fluminense também já venceu. Então acaba que, né, os times brasileiros vão conseguir, talvez não facilmente como se esperava, ou ganhando tudo, 18 pontos na fase de grupos, como também muita gente já estava falando que ia acontecer, né? Não, porque o Flamengo vai somar 18 pontos na fase de grupos. Não, porque o Palmeiras vai somar pelo menos 16, né? Então, tipo assim, é complicado, cara. No fundo, é bem mais complicado do que o que a gente pensa, né? Enfim, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, pode mudar tudo que eu falei aqui, pode ser um monte de 10-0 e aí pô, tudo que eu falei aqui foi pelos ares, ou não, né? Pode reforçar exatamente o ponto que eu tô trazendo. E aí, cara, é rodada em rodada, a gente vai tendo essas atualizações e vai entendendo melhor como que está a Libertadores esse ano, né? Começando o Campeonato Brasileiro, vai ter um monte de rodadas de Libertadores entre rodadas de Campeonato Brasileiro, rodada difícil. O que os times vão priorizar? E aí, vai fazer o quê? Vai poupar? Vai poupar na Libertadores? De novo, vai poupar no Brasileiro? Porque agora você já perdeu a primeira rodada, então a quinta você não vai poder perder. Então você vai ter que levar o time titular. Aí você perde do Brasileiro, vai dar um efeito bola de neve esquisito também. Tem que se atentar sobre essas coisas. Mas a próxima rodada, depois de hoje, eu acho que demora um pouco, né? Tem um gapzinho aí, eu acho que de 15 dias. Aí depois tem mais um gapzinho de uma semana. E aí você tem a quarta rodada. E aí só um tempo depois você tem a quinta e a sexta rodada, né? Vamos ver no que vai dar. Eu acredito na classificação de todos os brasileiros. Não necessariamente em primeiro lugar, mas eu acredito na classificação de todo mundo. E vocês acreditam na classificação de todos os times do Brasil? Normalmente nem todo mundo se classifica. Tem sempre um aí que dá uma pegada. Se tiver um, qual que ele seria? Botafogo, talvez? Ou o Grêmio? Não sei.